Olá, bom dia! Hoje é dia 22 de março de 2026, domingo. Louvado seja o nome do Senhor pela bênção de mais um dia que Ele nos concede. Domingo, dia de descanso, dia de louvor e adoração também ao Senhor de forma muito particular e especial. O nosso texto para a meditação e devocional desta manhã encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versos 7 a 9, em um texto muito conhecido que fala sobre o vigia, o atalaia. Diz o seguinte: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre o meu povo. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele dele se converta, e então, se caso ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Nesses dias, é muito comum recebermos nos nossos telefones celulares avisos da Defesa Civil sobre chuvas muito fortes, alagamentos, deslizamentos e coisas assim. Sirenes tocam em determinadas regiões, lugares. Isso vai se tornando algo com que vamos convivendo cada vez mais. São avisos, são advertências, são alertas feitos para que nós nos tenhamos aí com atenção para evitarmos sermos pegos de surpresa com problemas, tragédias, dificuldades e catástrofes. Aqui nós temos algo parecido com isso, é a figura do atalaia. Não é tão comum a figura de um atalaia hoje em dia, mas nos dias antigos isso era muito comum, era o vigia, ele tinha responsabilidade muito grande de avisar a cidade, ao povoado, aos exércitos, caso percebesse alguma situação de risco, com mobilização de tropas, com a presença de inimigos, para que então o povo pudesse se preparar, as cidades pudessem tomar as providências, fechando os seus portões e estabelecendo as suas defesas. Se ele não fizesse isso, então a sua penalização seria provavelmente a própria morte. E essa figura é tomada pelo profeta Ezequiel para ilustrar aquilo que Deus requer daqueles a quem Ele chama para proclamar a sua palavra, para testemunhar do seu reino. Não necessariamente uma casta específica de pessoas, pastores, sacerdotes, etc., mas o seu povo, cada um de nós que fomos chamados, somos constituídos. Por isso, esse é o primeiro aspecto do atalaia. Ele foi comissionado, verso de número 7, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre o meu povo. Então, nós fomos, uma vez chamados em Cristo Jesus, uma vez que recebemos a graça da salvação em Cristo Jesus, fomos por ele também comissionados a sermos atalaias. Ele disse isso, não só os seus discípulos que estavam com ele, aqueles 11 ou 12 ou 120, mas
a toda a sua igreja, a todo o seu povo, a todos nós que o conhecemos. Vão e preguem o evangelho a toda a criatura. Ou, como diz Mateus, indo, preguem o evangelho e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, não as nações, mas os indivíduos das nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos, então, comissionados, chamados, convocados por Deus para sermos atalaia. O segundo aspecto é que o atalaia foi informado. Ele recebeu a notícia que ele deve dar. Claro, pode ser coisa boa, pode ser coisa não tão boa e até ruim. Normalmente ele vai advertir dos riscos existentes com relação à ação do inimigo, dos adversários que podem gerar a morte. Então, nós recebemos esta informação, diz o verso de número 7. Eu te constituí por atalaia sobre o meu povo, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Ou seja, o atalaia é informado acerca dos fatos e ele, então, deve transmitir isso com fidelidade, advertindo as pessoas, alertando as pessoas para que elas tomem uma postura e possam, assim, evitar serem colhidas e pegas por alguma tragédia, por alguma catástrofe, por alguma ação que lhes possa gerar a ruína pessoal. Então, o atalaia foi chamado, foi comissionado. Nós somos assim. Nós fomos informados, Deus nos deu a graça de conhecermos acerca da sua palavra, acerca dos riscos de rejeitarmos a palavra do Senhor e a condenação que haverá de ocorrer àqueles que rejeitam essa mensagem. Mas ele, atalaia, ele principalmente, tem essa informação. O terceiro aspecto é que ele foi responsabilizado. Verso de número 8. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, o perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue o demandarei de ti. Isso é uma coisa terrível, de peso de responsabilidade sobre minha vida como atalaia, sobre a sua vida como atalaia. Fomos comissionados, fomos informados e somos responsabilizados se nós não advertirmos aos que estão ali sob risco. É como diz aqui, se eu não falar, eles vão morrer, mas a responsabilidade será minha. Hoje em dia isso é parecido, você pode, se o Estado, se o poder público não tomou as providências devidas, não tomou aí as medidas necessárias para evitar e não advertiu do risco, então você pode inclusive processar o poder público para ser indenizado, e aí a penalização do poder público, e individualmente pode ocorrer até a responsabilização. Isto significa, meu querido, minha querida, que nós, como atalaias, fomos responsabilizados. Se nós não dissermos ao descrente, ao ímpio, acerca do risco e ele se perder, nós vamos ser mas eu já estou salvo, eu não tenho problema, mas isso será algo que realmente trará um momento muito, muito triste a você. Saber que aquela pessoa, aquele indivíduo, morreu na sua iniquidade, mas você não falou com ela sobre esse risco. E por fim, o atalaia foi liberado. Foi comissionado, foi informado, foi responsabilizado, mas também foi liberado. Verso 9. Se falares ao perverso para avisar o seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Veja que nas duas situações ele não se converte. Não é responsabilidade sua.
A sua responsabilidade é falar daquilo que você foi informado para o que você foi comissionado. Mas se ele, ouvindo, não se der por avisado, não se converter do seu mau caminho e morrer na sua iniquidade, você, eu, como atalaia que falamos, que alertamos, nós livramos a nossa alma. Nós não vamos ser atalaias e falar para livrar a nossa alma. Oh, quero ficar com a responsabilidade. Nós vamos falar por sabermos da grandeza do amor, da maravilhosa graça, da extraordinária salvação que há em Cristo Jesus. Nós falamos por isso. Nós advertimos as pessoas com relação a isso. Agora, nós somos liberados se falamos, se anunciamos, se proclamamos, não para nos isentar de responsabilidade, mas por querer ver a redenção das pessoas, e elas não quiserem, elas rejeitarem, elas deixarem de lado, elas taparem os ouvidos, elas fecharem o coração, a responsabilidade passa a ser delas. Diz o texto, morrerão na sua iniquidade, serão atingidas por isso, mas nós estaremos livres de repreensão. Livraremos a nossa alma dessa situação, de qualquer responsabilidade da nossa parte. Somos atalaias a quem Deus comissionou por sua vontade soberana. Somos atalaias a quem Deus tem informado acerca da salvação em Cristo, mas também do risco da condenação. Somos atalaias que fomos por Ele responsabilizados para falarmos acerca da salvação em Cristo e do risco da condenação daqueles que rejeitam. Mas, como atalaia, somos liberados de responsabilidade quando anunciamos e as pessoas rejeitam. Deus nos abençoe para que sigamos com fidelidade, como atalaias, cumprindo a função que Deus nos deu a realizar. Amém? Amém.